A felicidade oferecia um terreno fértil e, segundo se dizia, inexplorado de um ponto de vista científico. Por que as emoções positivas são tão importantes? Como, apesar das dificuldades, as pessoas podem levar vidas felizes? Qual a relação entre otimismo e saúde, produtividade e performance? Poderia a ciência descobrir as chaves para a plenitude? Antes da ciência e desse pessoal aqui, o Seligman e essa turma da psicologia positiva, pensar a felicidade, pensar a questão da plenitude e levar para uma chave científica, tentar levar para uma chave científica, os filósofos ao longo dos séculos se debruçaram sobre esse tema, né? E se debruça ainda, de alguma forma, de forma mais crítica, digamos, não de uma forma a tentar pensar os efeitos disso e aplicar isso, tentar encaixar nisso, universalizar isso para todo mundo, né? Questões como essas começaram a pipocar em milhares de artigos científicos e publicações especializadas, muitos dos quais replicavam uns aos outros em seus questionamentos, descobertas, argumentos, mitos fundacionais, referências e assim por diante. O que se passava aos leitores? A sensação de uma consistência teórica e conceitual e de um consenso que na realidade faltavam à área. Há uma falta de consenso, né? Porém, conforme vai se criando, vai se produzindo artigos, discussões, mitos fundacionais. Essa ideia do mito é importante, a gente está falando de algo que ultrapassa a ideia de realidade concreta, né? Mais numa linha de uma fantasia. E na verdade falta um consenso, falta uma estrutura, como eu já falei. E assim, a gente pode pensar aqui que todo esse esforço, né, para se pensar a felicidade, para se focar tanto nessa ideia da felicidade, felicidade, diz muito também do quanto se busca escapar da infelicidade, do mal-estar, né? O próprio interesse grande que nós temos como sociedade em relação à felicidade diz muito do nosso mal-estar na existência, na cultura da nossa vida, né? Então o mal-estar ele é concreto e real, né? Concreto no sentido de a gente pode experienciar e ver no outro esse mal-estar, ver no mundo esse mal-estar, né? Só que o que a gente faz com o mal-estar? A gente procura fingir que não existe, fazer vista grossa e aí deslocar nossa energia, né, nossa energia psíquica, mental, física, para aquilo que vai nos produzir ou promete produzir bem-estar. Então não há nenhum bicho de sete cabeças, né? Não é um absurdo você procurar por felicidade, não é isso que está sendo dito aqui. A questão é que ideia de felicidade a gente está falando, né? Porque como a gente já viu aqui também, e tem visto, a própria ideia de felicidade passou por transformações drásticas, né? Porque não está tanto mais numa linha de busca de felicidade, mas de ser uma personalidade, de ter uma personalidade que condiza com uma personalidade de alguém feliz, né? Que mais uma vez é associada aí a alguém saudável e moralmente digno, né? Talvez em um esforço para cair essa consistência, para criar essa consistência, Seligman e seu colega Christopher Peterson publicaram em 2004 Virtudes e Pontos Fortes de Caráter, um guia e uma classificação. Pontos fortes de caráter. Caráter aqui a gente pode colocar numa linha moral, né? Como vem falado, como vem sendo dito aqui na leitura, que a questão de ser uma pessoa feliz é relacionada não só a um estado, mas a um tipo de personalidade, a um tipo de sujeito moral. Esse manual das sanidades, aqui entre aspas, como os autores o chamaram, apresentava um contraponto positivo, eles adoram essa palavra, né? Positivo, ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM.
e a Classificação Internacional de Doenças, CID, duas referências mais importantes para psicólogos, psiquiatras e terapeutas de todo o mundo. Na linha aqui que eu trabalho, que muitas pessoas trabalham, especialmente numa linha crítica em relação à saúde mental, e uma crítica em relação à lógica manicomial, quando a gente fala de luta antimanicomial, a gente olha de um jeito crítico para esse manual, para o DSM, para o CID, para os diagnósticos, né? Esse DSM, por exemplo, tem lá toda a descrição dos transtornos, dos sintomas, né? E a gente usa desse material, a gente considera, mas a gente olha com crítica, né? Porque não é só isso, o ser humano não se resume a uma classificação, né? Da ideia aqui do Seligman e do Peterson, Christopher Peterson, é criar um DSM positivo, que ao invés de falar dos transtornos, vai falar das virtudes, né? Os pontos fortes de caráter. Então assim, né? Vamos ver onde vai dar isso. Em vez de diagnosticar e mensurar transtornos mentais, o manual oferecia uma classificação universal dos pontos fortes e das virtudes dos seres humanos. Vamos continuar classificando, né? Só que agora numa outra chave. Entre aspas, para ajudar as pessoas a atingir o seu potencial máximo. Como? Classificar vai ajudar as pessoas a atingir o seu potencial máximo? Como? E servir de guia aos pesquisadores e profissionais do setor para diagnosticar, mensurar e cultivar nos indivíduos o que era adequado, autêntico e empoderador. Prefiro potencializador, mas essa palavra aqui até combina com essa linha. Autêntico, legal, adequado. Adequado ao quê? A uma lógica de produção, uma lógica política de exploração. Questões. Desculpem. Entre aspas, esse manual procura pôr em foco o que vai bem nas pessoas e, mais especificamente, os pontos fortes do caráter que possibilitam a vida boa. Ponto forte do caráter que possibilita a vida boa. Não se fala aqui de estrutura, de oportunidade, né? De meios que dependem mais de uma organização social e política, estrutura, para que se possa, né, chegar a um estado de bem-estar ou mínimo mal-estar. O que se fala aqui sempre é pensar nos pontos fortes do caráter da pessoa, individual, individualizada. Seguimos o exemplo do DSM e da CID. A diferença crucial é que nos preocupamos não com a doença psicológica, mas com a saúde psicológica. O manual também pretendia proporcionar aos psicólogos positivos um vocabulário comum, que ainda faltava ao campo. Vamos lá, uma citação aqui para a gente fechar. Um vocabulário consensual a respeito do positivo beneficiaria, na verdade, mudaria e transformaria a psicologia positiva como um todo, exatamente como o DSM e o CID moldaram a psiquiatria. A psicologia clínica e assistência social, ao oferecer um repertório a respeito do negativo, ponto. Acreditamos que a classificação do caráter aqui apresentada é um passo importante em direção ao vocabulário comum para atributos positivos mensuráveis. Se parte da ideia aqui de que mudando o vocabulário de forma técnica, aprender a falar sem absorver um conceito, pensar de forma mais crítica no que está dizendo, aqui vai numa linha mais superficial de mudar vocabulário, como se fosse suficiente, é o necessário para estruturar aí a possibilidade de se tornar uma pessoa de personalidade feliz. Ainda assim, os autores reconheciam que Character, Strengths and Virtues era apenas uma classificação, não uma taxonomia dos atributos humanos positivos, já que esta última estava além de suas capacidades concretas para especificar uma teoria razoável sobre a felicidade. Ao menos reconhece aqui uma limitação, né? Foge um pouquinho dessa pretensão toda que vai sendo construída. O manual, contudo, fez a área avançar rumo à consolidação e teve um impacto significativo nas esferas política, organizacional, educacional
e terapêutica nos anos que se seguiram. A gente vive hoje, né, muito nessa lógica, né, de a estrutura política tem favorecido isso, né? A falta de possibilidades alternativas, a falta de coletividade tem possibilitado essa ideia de que a gente precisa cuidar de nós de forma individualizada, aperfeiçoar o que a gente tem de positivo, essa palavra que eles adoram, e a partir daí pensar num caminho para um bem-estar, uma saúde mental e uma felicidade, né? A gente vai continuar no próximo vídeo com Repicracia, fabricando cidadãos felizes. Vamos continuar criticando, trazendo questionamentos críticos sobre essa ideia de felicidade que vem aí carregando uma carga moral muito grande, né? Que aí a gente pode pensar as pessoas que não se enquadram nisso, como elas vão ser escutadas, silenciadas provavelmente, minimizadas, né? Então assim, vamos pensando aí. No próximo vídeo eu trago mais ideias, mais uma leitura. Até mais.